desejo de ser aceito, aprovado e adulado. Livra-me, Senhor. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. O que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estimados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao último domingo desse nosso retiro de Quaresma, ao último domingo dessa preparação para celebrarmos bem a Páscoa. E como no último domingo do ano passado, nós chegamos também limitados em determinados assuntos da nossa espiritualidade. Não podemos mais celebrar com as portas abertas, não podemos mais
permitir que o povo lotem os bancos das nossas igrejas. E assim dá a impressão que o inimigo vai vencendo pequenas etapas até desmotivar todo o rebanho. E a nossa fé, ela não pode ser limitada por decretos. A nossa fé precisa ser uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé madura, que mesmo com as portas fechadas, a nossa espiritualidade e a nossa intimidade com Deus continua dentro das nossas casas. Nós acreditamos que dias melhores virão. Nós temos consciência de que essa etapa, embora um pouco superdimensionada, mas dias melhores virão. E é nesse tempo de retiro, nesse tempo de recolhimento, que nós, olhando para dentro da nossa vida, nós percebemos o quanto nós precisamos de Jesus. O quanto que nós precisamos do Jesus da palavra. O quanto que nós precisamos do Jesus da Eucaristia, do Jesus dos relacionamentos, do Jesus do abraço. Quanto nós somos necessitados dessas formas de ver Jesus, dessas formas de encontrar Jesus. Nas leituras desse final de semana, nós ainda podemos perceber essa grande preocupação de Deus, no sentido de apontar para o homem um caminho que ele possa de fato ser feliz, um caminho em que haja de fato uma salvação por inteiro. E aí as leituras vêm nos dizer que essa salvação, ela acontece na escuta atenta aos projetos de Deus e na doação de uns para com os outros. Primeira leitura que nós ouvimos, tirada lá do profeta Jeremias, o capítulo 31. Nós já estudamos essa primeira leitura, ou trechos do profeta Jeremias. Foi escrito lá pelo ano 630 a.C., no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E quando Jeremias começa a deuses estrangeiros não entrasse em Jerusalém. O culto a deuses estrangeiros fosse banido de Jerusalém. Portanto, Josias foi responsável por uma grande reforma religiosa, com esse intuito de não permitir que outros deuses dominassem o coração do povo. Só que no ano 609 morre o rei Josias. E quem assume o lugar de Josias é um outro rei chamado Joaquim. E nesse reinado, no reinado de Joaquim, Jeremias continua a exercer a sua atividade profética. Só que o reinado de Joaquim foi um reinado marcado pela desgraça. Foi um reinado marcado pela infidelidade a Deus. Foi um reinado marcado pelo pecado. E isso começou a causar muito sofrimento no coração do profeta. Então o profeta começa a aumentar as suas críticas às injustiças, a aumentar as suas críticas à infidelidade religiosa, injustiças e infidelidades causadas pelo próprio rei Joaquim. Essas infidelidades, aos poucos, iam fazendo com que o povo deixasse de confiar em Deus. Gente, dá a impressão que nós estamos vivendo isso hoje. Diante dessa desgraça que está rondando o nosso planeta, a nossa tentação é de deixar de confiar em Deus. Eu já escutei muito ao longo desse ano: ô padre, por que é que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? E muitas vezes se esquece de fazer a outra pergunta: o que é que o homem fez para que isso chegasse a esse ponto? Nenhuma desgraça, nenhum mal é querido por Deus. Senão, o evangelista João estava completamente errado em afirmar que Deus é amor.
Deus nos criou para sermos felizes. E eu preciso a cada manhã tomar posse dessa felicidade. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um filho querido de Deus. Mesmo que o mal bata na minha porta, ele não vai prevalecer, porque Deus me criou para ser feliz. Deus criou o mundo e me entregou para que eu possa ser feliz nesse mundo. O mal não faz parte do plano de Deus. O mal é do outro lado. E o profeta começa a criticar tudo isso. Então o profeta está convencido de que o povo já ultrapassou todas as medidas. E que uma desgraça ainda maior vai acontecer no meio do povo. E as previsões de Jeremias acontecem no ano 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e mandou todo mundo para o exílio na Babilônia, e lá permaneceram 40 anos sendo tratados como escravos. E aí nós temos o texto de hoje, que é uma mensagem de esperança, fruto de uma profunda reflexão da realidade feita pelo profeta. E o profeta diz que é sempre hora de recomeçar, que Deus está disposto a fazer de novo uma nova aliança, muito diferente daquela aliança do Sinai. Aquela foi feita em tábuas, foi feita em pedra, e não mudaram a maneira de ser do povo. É por isso que o povo continua a percorrer caminhos de pecado. A lei dada por Deus a Moisés, o povo fez opção somente com a boca, mas não fizeram com o coração. É por isso que essa nova lei será gravada no coração. Versículo 33 da nossa primeira leitura. Porque o coração, segundo o profeta, é a sede dos sentimentos, é a sede dos pensamentos, é a sede das decisões, das ações, segundo a cultura daquele povo. Ou seja, Deus não será um desconhecido, portanto, a comunhão com esse Deus não será mais uma lição que se aprende, mas será algo natural, que já nasce no coração de cada homem e de cada mulher. Meus irmãos, não existe comunhão com Deus sem coração transformado. Não existe intimidade com Deus sem uma vida santa. Será que nós estamos dispostos, nesse tempo da quaresma, a acolher esse Deus e nos deixar transformar por esse Deus em homens, em mulheres novos, em homens, em mulheres restaurados? Fica a pergunta para o coração de cada um de nós. Depois da nossa segunda leitura, a carta aos Hebreus, o capítulo 5, é a carta aos Hebreus, não é de São Paulo aos Hebreus. São Paulo nunca escreveu carta para essa comunidade. Que nos apresenta Jesus como o sumo sacerdote da nova aliança, que é solidário com os homens. Nova aliança, agora gravada no coração de cada homem e de cada mulher. E esse sumo sacerdote aponta o caminho da salvação. E esse caminho da salvação é muito fácil, é muito simples. Consiste na obediência a Deus e aos seus projetos. Ou seja, o autor dessa carta está dizendo: quer ir para o céu? Então obedece a Deus. Quer ir para o céu? Aceita o projeto de Deus para a sua vida. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 12 do evangelho de São João. Esse trecho foi escrito, gente, depois que Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado como rei. Portanto, naquele período que nós chamamos de Semana Santa. Logo depois que Jesus entra e é aclamado como rei, diz o texto que alguns gregos queriam ver Jesus. E o autor usa dessa frase, queremos ver Jesus, para dar uma catequese sobre o que significa ver Jesus. Não é ver Jesus somente com os olhos, até porque o cego não seria capaz de ir para o céu.
O que significa queremos ver Jesus? Dá a impressão que, ao falar isso, ele expõe uma ferida que estava aberta no meio do povo. O templo, o culto, já não revelavam mais Deus. O homem não encontrava a salvação dentro do templo de Jerusalém, porque havia se transformado, segundo o próprio Jesus, num lugar de exploração, num lugar onde se negociava tudo. Então, quem quiser encontrar essa salvação, precisa ir até Jesus, não mais até o templo. Olha só como é triste, gente, quando nós chegamos a esse ponto, as nossas atitudes e as nossas palavras já não revelam mais Jesus. Diz o texto que esses gregos não foram diretamente a Jesus, mas perguntaram aos discípulos. E isso é muito importante. Olha só a responsabilidade missionária que tem a comunidade. Nós precisamos mostrar Jesus para o mundo. Mostrar Jesus com as nossas palavras. Mostrar Jesus com o nosso comportamento. Mostrar Jesus com uma vida santa. Como é triste perceber que dentro de comunidades ainda existem disputas, até mesmo pela chave de uma porta. Como é que eu vou mostrar Jesus para o mundo desse jeito? Mas afinal de contas, quem vai até Jesus quer encontrar o quê? Será que quer encontrar um fã-clube? O que está próximo de Jesus? A cruz. Ele está consciente que vai sofrer uma morte violenta. Ele está consciente que vai ser abandonado, que será visto por todos como um fracassado, mas ele está também consciente de que nessa cruz vai manifestar a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, a morte de Jesus não é um movimento ou um momento isolado da história, mas é o ápice de um processo de doação. É o ápice de um processo de amor que vai ao extremo, que vai ao máximo. Então, quem quiser conhecer Jesus deve olhar para esse homem que põe totalmente a sua vida a serviço do povo, que põe totalmente a sua vida a serviço do próximo, que vai morrer na cruz para ensinar a cada um de nós que o amor sem limites passa pela experiência da dor. Todo mundo que ama também já experimentou a dor na sua vida. E quando nós amamos de uma maneira incondicional, a impressão que tem é que nós experimentamos a dor numa dosagem mais forte. Quer pela traição de alguém, quer pela perda de alguém querido do nosso meio. Mas essa dor, ela tem sentido quando ela é configurada à dor de Cristo. Quando ela não me torna uma pessoa egoísta. Quem ama a si mesmo se fecha, vive mergulhado no egoísmo, não produz nada. E aí o texto termina com a voz do céu, para nos dizer que o caminho de Jesus tem o selo de garantia de Deus. Caminhar com Jesus é ter a certeza de que eu estou caminhando com Deus. A voz do céu vem nos assegurar que a forma de viver proposta por Jesus, ela é verdadeira. Isso sim é sermos verdadeiros cristãos. Nós podemos, meus irmãos, como Santa Teresinha, exalar o perfume do céu quando nós transmitimos para o outro o amor de Cristo. Quando nós importamos uns para com os outros. Quando nós somos solidários. Mas nós também podemos exalar a podridão do inferno. Quando nós optamos por caminhos de morte, de fofocas, de injustiça, de corrupção. Que ao final dessa Eucaristia nós possamos fazer para o nosso coração essa voz, essa pergunta: eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus na Eucaristia, mas eu quero ver Jesus também na vida daquela pessoa que caminha junto comigo.
Afinal de contas, é com ela que eu vou para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.